E o anjo daquela igreja trata-se do líder daquela igreja, do pastor daquela igreja. Hoje aquela igreja de Tiatira, ela teria que procurar entender que ela estava em falta de algo que aos olhos de Deus não estava sendo agradável. E era justamente o fato deles estarem dando importância àqueles que estavam diante dela, da igreja de Tiatira, e, no entanto, ela estava dando lugar, ela estava dando oportunidade, ela estava se deixando levar e ser orientada por uma falsa doutrina. E se nós pararmos para pensar direitinho e analisar, nós vamos ver que, infelizmente, hoje, dentro de nossas igrejas, há muitos que se colocam diante da igreja para falar da palavra de Deus, mas muitas vezes o que é dito não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos de início, nesta lição de hoje? Em que Jesus ele chama a atenção dessa igreja, é que precisamos ter cuidado, porque muitos estão diante de nós, muitas das vezes não estão falando aquilo que realmente tem sido dito da parte de Deus. Entre nós, aqueles que se colocam diante de vocês, diante da igreja, para falar da parte de Deus, só entendemos que muitas vezes não é da parte de Deus se nós estudarmos a palavra de Deus. Então é mais ou menos isso que nós vamos estudar nessa oportunidade. A lição nos fala e trata a respeito da igreja de Tiatira, uma igreja que realmente precisava ser alertada com a falsa doutrina que estava sendo colocada diante daquela igreja. Nós vamos estar orando nessa oportunidade, e a minha esposa, a irmã Alessandra, é quem vai estar falando e comentando a respeito dessa lição que os irmãos estudaram. Eu tenho certeza que, se qualquer um de nós aqui tivesse uma oportunidade para falar, com certeza os irmãos estariam preparados, porque estudaram a lição. Então nós vamos apenas, através da minha esposa, irmã Alessandra, comentarmos um pouquinho a respeito dessa lição que os irmãos já tiveram conhecimento do texto estudado. Vamos orar? Precisamos estar orando, meus irmãos, pelos enfermos da nossa igreja. Precisamos estar orando pelo pastor Marcos, sua família, porque entendemos que Deus ele se faz presente nas nossas vidas. E eu tenho certeza que todos nós estamos propícios, enquanto aqui estivermos, a passarmos por provações. Jesus Cristo mesmo nos diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, tudo aquilo que passamos nesse momento são apenas provações, e com certeza lá na frente estaremos aqui realmente agradecendo a Deus por mais uma vitória concedida. Porque entendemos que a cada dia que passa são experiências que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, e muitas das vezes servem para cada vez mais edificarmos a nossa fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento e vamos estar passando a palavra à irmã Alessandra para que ela dê continuidade a esta lição. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor Deus, que nos tem dado de estarmos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o teu nome. Queremos te pedir, Senhor Deus, nesse momento, em favor do pastor Marcos, que o Senhor esteja visitando, Senhor Deus, ali naquele leito de hospital. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abençoando a sua vida, ó Pai, e que em breve, Senhor Deus, ele possa estar aqui junto conosco, para juntos louvarmos e bendizermos o teu nome e agradecer a Ti por mais uma vitória que o Senhor nos tem dado. Ó Deus, continue conosco, nos abençoe no decorrer desta lição e possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Continue conosco, Senhor, perdoe os nossos pecados. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Não deixa só Bíblia. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Bem, eu tinha delegado a responsabilidade a ele, mas aí, chegando aqui, ele jogou para mim de novo. Mas que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor. Como já foi dito, nós vamos estar falando hoje, né, sobre a carta que Jesus enviou à igreja de Tiatira, que se encontra lá em Apocalipse 2.
dos versículos 18 até o versículo 29. A nossa lição, o título, fala que a igreja de Tiatira, a igreja comprometida com doutrina falsa. E o texto áureo da nossa lição está em Apocalipse 2, do verso 18 ao verso 29, e o texto-chave é o verso 25. Nós vamos estar lendo nesse momento Apocalipse 2, do verso 18 ao 29. Todos acharam? Que diz assim: quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, que se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como já foi dito, a igreja de Tiatira era uma igreja comprometida com doutrina falsa. O texto áureo fala aqui em Apocalipse 25, 2, versículo 25, mas o que tendes, retende até que eu venha. É um recado do Senhor para nós. As cartas do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia, elas não serviam só para as igrejas naquela época, elas são atuais para as nossas igrejas de hoje em dia. Porque se nós formos ver, a situação que as nossas igrejas hoje vivem não é diferente da situação que aquelas igrejas viviam naquela época. Eu costumo dizer que a história somente se repete. Mudam-se os personagens, mas a história se repete. A história é cíclica. Está sempre se repetindo com personagens diferentes e épocas diferentes. A igreja de Tiatira, as igrejas da Ásia, elas ficavam, cada igreja levava o nome da cidade onde ela se localizava. E a igreja de Tiatira, ali na cidade de Tiatira, era uma das menores cidades ali da Ásia, era Tiatira. Porém, era uma cidade estratégica, onde o comércio girava em torno dela, era passagem para todos os comerciantes e se deslocarem de uma cidade para outra, passava por Tiatira. E aí nós vamos ver que, apesar de a cidade ali ser uma das menores, a carta à igreja de Tiatira é uma das maiores. Porque nós vamos ver que o Senhor faz elogios à igreja,
à perseverança, ao amor, ao trabalho árduo que a igreja de Tiatira realizava, mas o Senhor também faz críticas. Por quê? Porque apesar de a igreja ter fé, a igreja ter amor, a igreja ter trabalho, a igreja ser atuante, era uma igreja que compactuava com as coisas do mundo. Não é diferente nos nossos dias, né? Nós vemos que muitas das vezes, eu até falei na lição de Éfeso, né? Que o não tem nada a ver tem entrado dentro das igrejas. Porque as pessoas trazem uma prática lá de fora para dentro da igreja e diz, não, eu estou fazendo para o Senhor, e acha que está agradando ao Senhor. Mas, não, na verdade, está apenas compactuando com o erro, trazendo para dentro da igreja práticas que não são agradáveis ao Senhor. Nós vemos muito isso dentro das nossas igrejas hoje em dia. E como eu falei também, nós, como cristãos, temos que andar na contramão do mundo. Nós não podemos andar em consonância com as coisas do mundo, em conformidade com o mundo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos não nos conformar com este mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, através da palavra de Deus. Mas a igreja de Tiatira, nós vamos ver que ela faz justamente isso, ela anda em conformidade com a comunidade ali, com o mundo ali ao redor dela, né? Com as práticas existentes ali naquela cidade. A igreja de Tiatira anda em conformidade com essas práticas, o que não agradava ao Senhor, aonde o Senhor vem, me manda, através do apóstolo João, esta carta à igreja. No versículo 18, fala, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. O que isso quer dizer, irmãos? Que o Senhor Jesus se apresenta ali como Filho de Deus, e os olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente, significa que o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo dentro daquela igreja. O Senhor está vendo e Ele é quem vai julgar essas atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com a vontade de Deus para aquela igreja. Então, nós temos que, trazendo para nós hoje, nós temos que ver que o Senhor, Ele nos sonda. Ele está vendo tudo o que fazemos, tudo o que pensamos. Ele é onisciente. Ele sabe o que está no interior do nosso coração. Muitas das vezes, estamos fazendo a obra do Senhor, mas o nosso coração não está na obra. Então, nós temos que ter muito cuidado e temos que estar buscando andar na presença do Senhor de maneira que agrade a Ele, não de maneira que agrademos ao mundo e a Deus, né? Hoje em dia, nós temos visto muito que não podemos falar contra o grupo tal ou contra o grupo A, contra o grupo B, nós não podemos falar porque isso ofende. E aí, muitas das vezes, nós nos associamos ao erro que esses grupos estão fazendo porque não podemos ofendê-los, mas podemos ofender a Deus? Né? Nós temos que parar para pensar isso, que antes, né, o apóstolo Pedro fala, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então, antes importa obedecer a Deus e do que agradar ao grupo A, ao grupo B e desagradar a Deus. Nós temos que entender que a nossa prioridade tem que ser o Senhor. A nossa prioridade tem que ser atender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E nós vamos ver no decorrer da lição que a igreja de Tiatira não era assim. Eles queriam agradar a Deus, mas queriam agradar também a sociedade ao redor. Então, aqui, na nossa lição, nós vamos ver, né, logo aqui no início, está escrito assim, ao estudar esta lição, você perceberá a necessidade de aprender a identificar falsos ensinos dentro da igreja e combatê-los. Aí nós nos lembramos dos crentes de Bereia, que está lá em Atos 17, no versículo 10 e no versículo 10 a 12. Vamos
Vamos ler aqui, irmãos. Atos 17, do versículo 10 ao 12. Fala assim lá em Atos 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Então nós vamos ver aqui que os crentes de Bereia, eles buscavam na palavra ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. Será que nós hoje temos feito isso? Ouvimos alguém falar da palavra de Deus e vamos para a palavra ver se aquilo que está sendo dito está em conformidade com a palavra de Deus? Nós não devemos ser aquele crente esponjinha que absorve tudo aquilo que ouve. Nós temos que ter também conhecimento da palavra para saber se o que está sendo ensinado a nós é bíblico ou não, está de acordo com a palavra de Deus ou não. É o dom do discernimento, que o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons, mas devemos buscar o dom do discernimento, que é um dom muito importante para quê? Para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. E nós vamos ver que a igreja de Tiatira, ela abrigava falsos ensinos dentro dela e não repreendia, não recriminava esses falsos ensinos. Então, Cristo se apresenta à igreja como Filho de Deus, os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Ou seja, ele se apresenta como Filho de Deus, ou o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Então, ela é uma declaração da divindade de Cristo, revelando a autoridade espiritual que ele tem sobre a igreja. Ele é o líder da igreja, não é o pastor, não é o missionário, não é o presidente da convenção que é o líder da igreja. O líder da igreja é Jesus, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Nós temos que ter essa verdade muito clara em nossas mentes. O Senhor é quem é o líder da igreja. E quando nós seguimos a orientação que o pastor nos dá, nós devemos entender que a orientação que o pastor está passando para a igreja é uma orientação vinda de Deus. Porque antes ele estuda a palavra, ele lê a palavra, o Senhor dá a ele o discernimento para entender a palavra, para trazer uma palavra à igreja. Então, nós temos que entender que acima do pastor é Jesus, o cabeça da igreja. Os olhos como chama de fogo, ou seja, ele conhece, ele vê tudo o que acontece na igreja, ele vê tudo o que acontece conosco, até aquilo que nós pensamos que estamos escondendo às vezes do irmão, do pastor, mas de Deus nós não nos escondemos. Tudo aquilo que fazemos ou pensamos, o Senhor sabe. Até aquele pensamento mais secreto que às vezes até a gente mesmo não quer pensar, mas o Senhor sabe o que vai no nosso coração, nos nossos pensamentos. Ele sabe tudo, nós temos que entender isso. E os pés semelhante ao bronze polido. É uma expressão que revela o poder que ele tem de esmagar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, temos que ver os pés semelhante a bronze polido como uma figura que mostra a soberania do Senhor, todo o poder que ele tem, o poder de vencer a morte, vencer os nossos inimigos. Então nós temos que entender que as maiores dificuldades, os maiores problemas e enfermidades que passamos, o Senhor é soberano, ele está no controle de tudo e ele pode sim vencer. E aí nós vamos lá para Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram lançados, o rei falou, ou vocês
adoram a minha imagem ou vão ser lançados na fornalha de fogo. Ali, se o nosso Deus quiser, ele nos livra da fornalha, senão nós vamos morrer lá na fornalha, mas nós não vamos fazer aquilo que não é do agrado do Senhor. Então, que nós tenhamos essa perseverança, né, e essa confiança no Senhor, que tudo o que acontece, tudo o que for feito, tudo o que nos sobrevier é da soberania do Senhor. Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, e Ele faz o que é melhor para nós. Nós, às vezes, achamos que não é o melhor, mas Ele é que sabe o que é melhor para nós. Então, Jesus se apresenta à igreja de Tiatira como Filho de Deus, o juiz incontestável que vê o invisível, julga todas as coisas conforme a sua autoridade e o seu poder. O que Jesus elogiava na igreja? Lá no capítulo 2, no versículo 19, diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então o Senhor reconhecia o trabalho da igreja. Muitas das vezes a gente faz trabalho dentro da igreja e achamos que não tem reconhecimento. Às vezes não tem reconhecimento do irmão, não tem reconhecimento da comunidade, mas o Senhor está vendo o que nós estamos fazendo. Tudo que nós estamos fazendo na obra do Senhor, o Senhor vê e Ele reconhece o mérito de cada um que trabalha na obra dele. E aqui ele fala que a igreja de Tiatira, ela fazia a obra, ela tinha amor, ela tinha fé, ela tinha serviço, ela tinha perseverança, e as obras eram cada vez mais abundantes. Ou seja, o amor que faltava em Éfeso, Tiatira tinha. Ela tinha amor, Éfeso não tinha. Mas assim, fazer com amor, sem amor, não tem validade para o Senhor. Fazer com amor, mas compactando com coisas mundanas, também não tem validade para o Senhor. Então nós temos que buscar a perfeição, buscar trabalhar com amor e com perfeição na obra do Senhor. Eles tinham fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que eles tinham era a fé, uma confiança no Senhor. Eles sabiam do poder que o Senhor tinha na vida deles, na vida da igreja. Então, eles tinham essa confiança, essa fé em Cristo Jesus, que Cristo era poderoso para fazer. Eles tinham serviço, ou seja, eles trabalhavam incansavelmente na obra do Senhor. E nós vamos ver que eles eram perseverantes, né? Não desanimavam, apesar das adversidades, eles não desanimavam de fazer a obra do Senhor. E a igreja crescia. Crescia em número, crescia as conversões, ia crescendo. A igreja estava em expansão, em crescimento. Mas nós vamos ver que a igreja estava crescendo, mas a igreja não tinha a aprovação do Senhor. Ela não tinha a aprovação do Senhor, por quê? Identificavam essas falsas doutrinas, porém não as combatiam. Não combatiam por quê? Muitas das vezes pensava assim, não, se eu combater isso, a igreja vai esvaziar, muitos vão embora junto com esses falsos profetas. É o pensamento de algumas igrejas hoje em dia, algumas de nossas igrejas, é esse. Não vou falar sobre usos e costumes, roupas que não estão decentes, porque senão muitas irmãs vão sair da igreja. Não vou falar sobre esse louvor que não é bíblico, porque senão o grupo jovem vai sair da igreja e vai esvaziar a igreja. E muitas das vezes as pessoas estão querendo números dentro da igreja, querendo uma igreja cheia, mas não adianta de nada, uma igreja cheia sem espiritualidade. Melhor o pouco com o Senhor, o pouco com espiritualidade, o pouco que agrada ao Senhor, do que muito que não está agradando ao Senhor em nada. Então, o que Jesus repreendia na igreja? Os elogios que foram ditos pelo próprio Senhor Jesus não significavam de forma alguma que ali
não tivesse erro sério que precisava de correção urgente. Satanás estava muito ativo em toda a Ásia na época em que essas cartas foram enviadas às igrejas. Aí no próximo tópico fala, o problema principal daquela igreja foi tolerar o ensino dessa falsa profetisa. O nome dela era Jezabel. Na verdade, irmãos, Jezabel aqui, ele se refere, né, a Jezabel, fazendo uma analogia com a Jezabel, a rainha, esposa do rei Acabe. E o Senhor repreende por quê? Porque a igreja via que ela estava ensinando doutrinas falsas e não a repreendia. E permitia que ela continuasse a ensinar. Nós vamos ver que o profeta Daniel, né, e seus amigos, quando eles chegaram na Babilônia, chegaram como escravos, foram levados como escravos e eles foram selecionados para participar do banquete do rei. Eles seriam ali alimentados com o alimento do rei, para que o rei depois avaliasse as condições de cada um. E o que Daniel falou? Não, nós não queremos participar da mesa do rei. Aí o eunuco fala, né, mas vocês vão ficar mais fracos do que os outros, o rei vai vir em cima de mim, né? Estou falando assim com as minhas palavras, tá, irmãos? E o que Daniel falou assim, ó, nos prova, e depois você vê o que o Senhor vai fazer. E o que aconteceu? Nós queremos só alimentos, né, legumes, nós não queremos o banquete do rei. E, no entanto, eles foram os mais saudáveis daquele grupo. Por quê? Porque o Senhor sustentou, eram os mais saudáveis, eram os mais inteligentes. Tanto que alcançaram cargos altíssimos ali na Babilônia. Então, assim, eles depositaram no Senhor a confiança deles. Eles não participaram do banquete do rei. Por que nós, hoje, queremos participar de coisas tão pequenas? Não é nem um banquete de rei, é uma reunião de negócio. Ah, mas eu tenho que ir, senão eu perco meu emprego. E a confiança no Senhor? E a dependência do Senhor? Nós temos que fazer a nossa parte? Temos. Mas temos também que confiar no Senhor. E se alguma coisa que nós formos fazer, nós vermos que não agrada ao Senhor, estar em desacordo com a palavra do Senhor, nós não devemos fazer. A palavra de Deus diz que nós devemos ser obedientes às autoridades constituídas, porque nós devemos nos submeter às autoridades desde que essas autoridades estejam em conformidade com a palavra do Senhor. E muitos, né, os apóstolos, por exemplo, foram martirizados por quê? Porque não queriam, não viam que as autoridades naquela época não estavam de acordo com o Senhor, queriam que eles negassem a sua fé em Jesus, e eles não negaram e morreram. Será que nós estamos dispostos a esse sacrifício? Será que estamos? A gente tem que avaliar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos examinarmos. Cada um examine-se a si mesmo. Então nós devemos nos examinar, nos avaliar e ver. Estamos andando de acordo com a palavra do Senhor? Estamos dispostos a morrer em nome do Senhor, por amor do Evangelho? Nós vamos ver na palavra que os apóstolos, quando eram açoitados por causa do nome de Jesus, eles se sentiam alegres por sofrer em nome do Senhor Jesus. Então nós devemos parar para analisar o nosso grau de fé, o nosso grau de fé e de obediência ao Senhor. Então, cada um de nós deve estar sempre se examinando, estar sempre se avaliando e buscando a santificação no nome do Senhor. Apocalipse para hoje, aqui na nossa revista fala na página 27, cuidado com os falsos profetas que entram nas igrejas ensinando doutrinas contrárias à palavra de Deus. Esteja atento, porque a mensagem deles pode ser muito sedutora, como a de Jezabel.
E nós vemos, irmãos, que muitos pregadores que se dizem profetas, que se dizem apóstolos, missionários, têm uma boa eloquência, têm uma boa palavra, sabem falar bonito, mas falam completamente em desacordo com a palavra de Deus. E nós vamos ver que o espírito do anticristo ele já está entre nós, como o apóstolo João falou lá nas suas cartas, que o espírito do anticristo já naquela época já estava no mundo e hoje ele está cada vez mais perto. E nós vamos ver que, se possível for, engana até os escolhidos. Não engana, porque os escolhidos, eles sabem, como os crentes de Bereia, filtrar aquilo que recebem. Mas tem muitos que não filtram e vão só recebendo os ensinos que vão sendo colocados. Então nós temos que ter muito cuidado, por isso que nós temos que estar sempre em oração e pedindo ao Senhor o discernimento. Discernimento para que nós possamos filtrar e saber quando uma palavra está sendo dita é da parte do Senhor ou não. As consequências do pecado da igreja. Está lá em Apocalipse 2, do versículos 21 até o versículo 23. Que fala assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então o Senhor está falando aqui que há consequência para aqueles que ensinam, colocam o ensino errado para o povo de Deus, para a igreja. Fala aqui sobre arrependimento. A igreja, aquela igreja recebeu tempo suficiente para se arrepender e mudar, mas os que estavam na prática do pecado ignoraram a exortação. Então o Senhor dá tempo. Muitos falam assim, desde que eu nasci eu estou ouvindo que Jesus vai voltar e ele não voltou até hoje. Entra nessa parte. Jesus está dando tempo para que o mundo creia, para que o mundo se arrependa, para que o mundo se converta, para que os crentes que estão dentro da igreja andando de qualquer maneira se consertem. Por quê? Porque ele é longânimo. Então ele está dando tempo. Ele ainda não voltou, por quê? Porque ele está dando tempo para que as pessoas venham ao arrependimento. Mas isso vai chegar ao fim. E nós estamos vendo no decorrer dos nossos dias que está cada vez mais próximo a volta do Senhor Jesus. Está cada dia mais próximo o dia em que ele vai vir para julgar este mundo. E as pessoas não estão levando a sério. Não estão levando a sério a mensagem do Senhor, que ele vai voltar. Jesus disse que os filhos do diabo são os que praticam as obras do diabo. Está lá em João 8, 44. Vamos ler João 8, versículo 44. Versículo 44 de João 8 fala assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, todos aqueles que estão dentro das igrejas, falando, ensinando doutrinas que não são bíblicas, doutrinas falsas, são filhos do diabo, são os filhos de Jezabel, ou seja, seriam julgados assim como ela seriam julgados. E o Senhor vem para julgar
Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. A disciplina de Deus tem vários propósitos. Aqui nos diz que as outras igrejas saberiam que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Então, cada um vai receber o julgamento segundo as suas obras. Aqueles que fizeram obras boas receberão os galardões do Senhor. Os que fazem as obras que não condizem com a palavra do Senhor receberão também o juízo. E Cristo faz também uma promessa para a igreja. Aqui fala Apocalipse para hoje, está dando aqui uma exortação para nós. Não desperdice as oportunidades que Deus lhe dá de se arrepender e de mudar. O Evangelho é mudança de vida. O Senhor quer de cada um de nós mudança. São as boas novas de salvação. Para sermos salvos, nós não vamos ser salvos de qualquer maneira. Nós precisamos ter uma mudança de vida. Aquele que vem do mundo com as suas mazelas tem que deixar de lado tudo aquilo que não agrada ao Senhor para seguir a palavra do Senhor de acordo com aquilo que Ele requer de cada um de nós. A promessa que o Senhor faz é que ao vencedor, ou seja, aquele que guarda as obras de Cristo até o fim, que são as obras totalmente opostas às obras que Jezabel ensinava, que a falsa profetisa ensinava. Está lá em Apocalipse 2, do verso 26 ao verso 29, que diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, fala aqui que nós temos que guardar as obras do Senhor até o fim. Nós temos que ser perseverantes. A autoridade que o Senhor vai nos dar sobre as nações, Jesus dá aos seus fiéis o privilégio de participar do vitorioso reino, cujo rei é Ele mesmo. Ou seja, quando Ele estiver reinando, aqueles que perseverarem até o fim reinarão junto com Ele. E dar-lhe-á a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Então, que riqueza maior nós queremos do que a presença do Senhor Jesus em nossas vidas? Perseverarmos, fazermos boas obras, obedecermos, estarmos de acordo com a vontade do Senhor, estarmos buscando na sua palavra aquilo que é bom para nós, estarmos julgando, sim, aqueles que ensinam coisas que não convém, aquilo que está contrário à palavra do Senhor. A terceira lição é a importância da disciplina e da correção. Não devemos ignorar ou rejeitar a correção, devemos recebê-la como meio de crescimento e alinhamento com a vontade de Deus. Muitas das vezes o pastor traz uma mensagem de exortação para a igreja, de correção, ele está tentando exortar a igreja para a igreja viver uma vida de santidade. E quando ele vem trazer esse tipo de mensagem, o Senhor já falou ao coração dele que há a necessidade dessa exortação. E nós temos que estar com o coração aberto para estarmos aceitando essa exortação. Por quê? Porque é útil para nós estarmos ouvindo a exortação e avaliarmos. Muitas das vezes estamos nos desviando e voltarmos ouvir a exortação e voltarmos para o centro da vontade do Senhor. E a quarta lição que nós podemos retirar dessa lição de hoje é o valor da verdadeira santidade. A verdadeira prosperidade espiritual não se mede pelo sucesso material ou popularidade, mas pela pureza e pela dedicação à santidade que Deus exige do seu povo. Hoje em dia nós vemos muita popularidade. São os pregadores que são muito populares, que estão aí. Será que ele está de acordo com a vontade de Deus? Popularidade, na maioria das vezes, não é do agrado do Senhor.
Porque a pessoa está fazendo para aparecer, não está fazendo para agradar ao Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Bens materiais não devem ser prioridade na nossa vida. Jesus nos prometeu salvação, ele não nos prometeu riquezas. Muito pelo contrário, ele disse que no mundo teremos aflições. Ele não disse que nós teremos riquezas, que nós teremos bonança, teremos aflições. Até porque se servimos a ele, se professamos ele como nosso Salvador, o mundo não se agrada disso. Seremos perseguidos. E nós temos que estar preparados para essa perseguição. E como nós nos preparamos? Estudando a palavra do Senhor. Então, nós podemos retirar estas lições da carta a Tiatira. São lições muito atuais para as nossas igrejas nos dias de hoje. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, irmã Regina, pela confiança. Agradeço ao pastor Marcos, né? O pastor Marcos está sempre abrindo as portas para a gente estar aqui fazendo um trabalho junto com a igreja. Obrigado pelo carinho da igreja conosco. Os irmãos têm tido sempre muito carinho conosco. Muito obrigado. E que o Senhor possa estar completando no coração de cada um de nós aquilo que não foi falado aqui nesta manhã. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus por isso. Uma lição realmente bastante compreensível. Deu para se entender realmente a mensagem de Deus aos nossos corações nessa oportunidade, onde essa carta dirigida da parte do Senhor Jesus ao apóstolo João, aos nossos corações e aos corações daquela igreja, ela realmente fala também profundamente aos nossos corações hoje. Nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse. E nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, a Bíblia nos orienta, onde cartas realmente são colocadas ali ao apóstolo João, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e são enviadas ali àquelas 7 igrejas da Ásia. E entendemos que essas cartas, elas são atuais. Elas são para cada um de nós hoje. Na primeira carta, a carta a Éfeso, era uma igreja onde nós estudamos que fazia a vontade de Deus. Se reuniam, prestavam culto, mas, no entanto, faltava o amor naquela igreja de Éfeso. Já hoje, na igreja de Tiatira, faltava o discernimento da palavra de Deus através daqueles que falavam à igreja. Tinham amor, mas não tinham o que nos dá a entender o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus. Nós precisamos, como servos em Cristo Jesus, estarmos procurando aprender a sua palavra, a entender o que é certo e o que é errado. Infelizmente, muitos estudam sim, muitos conhecem sim a palavra de Deus, mas se colocam diante da igreja muitas vezes para falarem aquilo que é totalmente contrário à vontade de Deus. Assim, no deserto, quando a gente vê aquela passagem onde Jesus Cristo foi tentado pelo inimigo, não há maior conhecedor da palavra de Deus senão o nosso adversário. E, no entanto, ele tentou o Senhor Jesus Cristo no deserto com a própria palavra. E foi colocado diante de nós, na lição de hoje, um dos assuntos que a irmã Alessandra nos trouxe, onde Deus realmente ele não nos oferece riqueza. Mas se olharmos direitinho, quem nos oferece riqueza é o inimigo de nossas almas, o adversário. Quando ele diz que o Senhor Jesus e mostra todas as riquezas do mundo, ele diz: tudo isso te darei se prostrado e adoraste. Nada é dele. E ele oferece aquilo que não é dele. E, no entanto, a gente percebe claramente na palavra de Deus que quem nos oferece riquezas hoje é o inimigo de nossas almas. Portanto, que estejamos atentos e procuremos realmente aprofundar nos ensinamentos da palavra de Deus, onde ela nos ensina realmente a sermos servos fiéis e procurarmos realmente não somente obedecer a sua vontade. Amém? Eu agradeço a professora Alessandra pela oportunidade. Eu agradeço pela oportunidade de ter estado realmente trazendo essa palavra realmente
abundante, maravilhosa nos nossos corações, e tenho certeza que a igreja hoje realmente está aqui, alegre, porque eu ouvi realmente mais uma lição, e aprendi realmente que precisamos, dentre outras lições que a Bíblia nos traz, estar alerta às mensagens que nós temos ouvido. Não podemos ouvir e praticar muitas das vezes aquilo que dizem que seja o certo, mas o parâmetro que precisamos ter de certeza para as nossas vidas, no sentido de aprendizado espiritual, é o que está escrito na palavra de Deus. Aquele que se coloca diante de você, ele tem tão somente que citar o que está escrito na palavra de Deus. Porque a mensagem da palavra de Deus é essa. Ela já está pronta. Basta apenas entendermos que precisamos tão somente fazer aquilo que é a vontade de Deus para os nossos corações. Agora sim, acontece resultados realmente a gente vê acontecer na vida da igreja. Deus é um Deus que nos conhece desde a fundação do mundo. Então, entenda o seguinte, tudo que acontece hoje na vida da gente vai acontecer, a gente sabe. Então, façamos tão somente como o salmista quando ele nos orienta, em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele ou mais em Pai. Portanto, o que precisamos fazer é entregar ao Senhor as nossas vidas e o nosso caminho, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe muito bem o que vai acontecer conosco daqui a 10 minutos. Então, precisamos aprender a fazer o seguinte, e precisamos apenas tão somente descansar na sua vontade, porque Ele é sempre melhor de cada um de nós, e todas as coisas, podem ter certeza, igreja, que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, que possamos estar entendendo que a palavra de Deus orienta, mas estamos tão somente descansando na sua presença, na sua vontade. Tenho certeza que Ele quer sempre o melhor de cada um de nós.